que é o livro de Urântia? Antes de falar quem escreveu ele, o que é o livro de Urântia em si? O Dr. Sprunger, que é uma das pessoas que ajudou a construir esse livro, ao qual eu mantive ele como base para poder fazer esse relato que eu estou falando com vocês hoje, Dr. Meredith Sprunger, ele ponderou este imenso novo paradigma de fatos por algum tempo. E pensou, se isto não é uma pintura autêntica da realidade, é o esboço do que deve ser. Ele também foi uma pessoa que duvidou. Mas depois que ele contemplou todo o conteúdo, primeiro, ele fez essa indagação. Se isso não é uma pintura autêntica da realidade, na boa, é o esboço do que deve ser. Se isso aqui não é verídico, deveria ser, ou que chega mais perto. Então, o livro de Urântia, ele é uma revelação, a quinta revelação de época, que foi nos entregue, é como se fosse Jesus Cristo se tornando livro. Primeiro ele se fez carne, e agora ele se fez livro. E as informações abaixo se encontram no livro História dos Documentos de Urântia, de Larry Mullins, com Meredith Justin Sprunger. Se eu falar inglês errado aqui, não se preocupa não, tá, gente? Eu não sou muito fã de inglês, não. O Larry, ele fez um trabalho ao estilo Lucas, porém, não é um trabalho canônico, né? Porque não poderia ser, porque é feito por homem. Vamos logo ao início de tudo. Quem era William Sadler? A grande máxima, né, do livro de Urântia, que o pessoal fala que quem escreveu o livro de Urântia foi o senhor William Sadler. Porque as pessoas não querem procurar a informação na fonte, não querem saber, em definitivo, o que aconteceu, quem é a pessoa, e ficam especulando um monte de coisas. Certo? Mas vamos entender um pouquinho quem era o Dr. William Sadler. O Dr. William Sadler, ele tinha uma bem merecida reputação de desmistificar fenômenos psíquicos. Ele era um psiquiatra que se especializou a combater fenômenos psíquicos. Aqueles famosos os médiums fraudulentos lá que gostam de arrumar a grana em cima dos outros. Então, ele se especializou nessa arte de desvendar esses mistérios. Aí você me pergunta, mas como é que um cara desse acredita no livro de Urântia e propaga ele de todo o coração? Vamos acompanhando que vocês vão entender. Em seu livro, The Mind of Mischief, alguma coisa assim, ele se refere àqueles que se enganjam em tais fenômenos esotéricos como geralmente médiums fraudulentos e pacientes psíquicos autoiludidos. Nenhum dos críticos que insinuaram que Dr. Sadler era o autor ou opressivamente editou os documentos do livro de Urântia, no todo ou em parte, jamais indicou um motivo plausível. Ou seja, eles falavam que era o cara. Não, foi ele que escreveu. Tá, qual o motivo? Cadê as provas? Não sei, foi ele. Foi ele, a gente acha. A gente não quer acreditar. Mas vocês vão mais pra frente entender quem é que fazia isso e por que fazia isso. Acompanha aí. Pois tinha, né, o Dr. William Sadler não precisava do documento de Urântia, pois já tinha uma vida muito bem sucedida. Ele não obteve poder ou riqueza dos documentos de Urântia e já era bastante famoso na época. Tanto é que, para a época dele, ele até foi tido como se fosse o pai, no Ocidente, né, o pai da psicanálise. Então, o cara, ele já tinha um status. De fato, tivesse o envolvimento do Dr. Sadler com a publicação do livro de Urântia sido publicada largamente, isso teria sem dúvida comprometido sua florescente carreira profissional. Ele estava se arriscando, ele arriscou a carreira profissional dele, porque ele tinha uma reputação de desvendar mistérios e essas fraudes que existem aí no meio de espiritismo, de mediunidade e tudo mais. E ele estava indo para essa seara como uma pessoa que acreditava naquilo. Mas vocês vão entender por que ele acreditava nisso e por que ele passou a acreditar na verdade. O Dr. Sadler, ele era um homem de reputação e honra inquestionáveis. E ninguém que o conhecia acreditou que ele tivesse violado seu sagrado voto de proteger os documentos de Urântia na contaminação de acréscimos ou modificações humanas, como foi relatado pelos reveladores. Eles falaram, olha, não pode haver contaminação nenhuma. No finalzinho desse relato tem trechos que eu coloco lá de pessoas que queriam fazer modificação no livro de Urântia, e ele vetou. Não ele, né? Ele consultou os reveladores vetaram e ele manteve. Vamos dar agora uma breve pincelada no currículo desse camarada aí que ficou rico com o livro de Urântia, que muitos falam isso, né? Sadler, William Samuel Sadler, psiquiatra, nascido em Spencer, Indiana,
14 de junho, filho de Samuel e Sarah Isabel, Cooper Medical College, Universidade de Chicago, American Medical Missionary College, Universidade de Illinois, e estudou na Europa com Freud. Ele era um dos alunos discípulos de Freud. Foi médico em Paris. Os filhos dele, que foi o Willis Kellogg, que morreu logo cedo, William Sadler Jr., lembre-se desse nome, William Samuel Sadler Jr. Praticou em Chicago praticou medicina, né? Desde 1906, primeiramente como professor pós-graduado na Medical School of Chicago, professor conferencista, psicólogo, ou seja, a lista do camarada é grande. Tem livros, era conferencista sobre psiquiatria, livros de psicologia e higiene mental, além de artigos sobre saúde. Ele era um cara muito bem reconhecido na época dele, né? Então, ele tinha toda essa reputação a zelar, todo esse currículo a zelar. E ainda assim, ele se lançou de corpo e alma para propagar o livro de Urântia. Como que o livro de Urântia não foi revelado? Muita gente fala que ele foi psicografado, que ele foi canalizado pelo William Sadler, que combatia esse tipo de trabalho. Mas William Sadler não poderia, ele acompanhou os processos ali de materialização, ele não via a materialização, mas ele suspeitava, no caminho aqui no decorrer da live vocês vão entender melhor sobre esse assunto, ele suspeitava sobre como que poderia estar acontecendo a materialização do material. Vocês vão entendendo mais adiante quando eu for destrinchando o assunto. Mas ele não teve permissão de dizer o que ele achava sobre como poderia ser a materialização. Particularmente eu, suspeito de que ele já tinha encontrado o motivo, a forma de como acontecia a materialização. Por isso que os reveladores, sabiamente, falaram para ele, você está proibido de falar. Mas não proibiram ele de falar como não aconteceu. Por isso que eu citei aqui. O Dr. Sadler confidenciou ao grupo de ministros que ele tinha despendido grande número de anos procurando descobrir explicações naturais para o que ele tinha estado observando sobre o livro de Urântia e a forma que ele era entregue e o contato falava com ele. Tinha feito uma consulta com Sir Herbert Wilkes, um distinguido cientista e explorador que tinha interesse em fenômenos psíquicos. Também contratara Howard Thurston, um mágico profissional que era conhecido por sua habilidade para desmascarar psíquicos e médiuns fraudulentos. Todos os peritos, não foram só esse, o Dr. William Sadler, pelo caráter que ele tinha, ele caçou vários profissionais que eram especializados na mesma coisa que ele, desmistificar esses falsos médiums, para poder entender se aquilo ali não estava sendo uma tramóia e ele estava caindo na tramóia. Todos os peritos de fora que foram consultados concordaram que os fenômenos associados com a personalidade de contato, que era o ser adormecido, não eram classificáveis como as conhecidas assim chamadas atividades psíquicas, tais como escrita automática, telepatia, clarevidência, transes, mediunidade espírita, canalizações, nem qualquer perturbação psicológica, tal como divisão de personalidade. Ou seja, nenhum desses meios foram usados para poder se construir o livro de Urântia, preparando o terreno para a aparição de uma nova revelação. William Sadler, com 33 anos de idade, sua esposa Lena e recém-nascido Bill Sadler Jr., como botei aqui, foca esse nome, vivendo no subúrbio da velha Chicago, no Illinois. Eles estavam temporariamente alojados num apartamento mobiliado, esperando que a nova residência deles fosse preparada. Estavam construindo uma casa e estavam se preparando a casa, enquanto estavam ali em Chicago, aguardando que sua casa ficasse pronta. Sabemos que alguns registros relatam que, no meio da noite de verão, houve uma batida na porta. Uma senhora, evidentemente outra inquilina desse apartamento, né, desse prédio, inquilina diretamente abaixo do apartamento deles, tinha sabido que eles eram médicos. Olha como é que as coisas acontecem, né? Os reveladores, malandramente, já foram ali vendo quem poderia ser uma pessoa que teria a honestidade de propagar isso adiante. Eu não acredito que o ser adormecido ele fosse uma pessoa especial, dotado de dons. Não. Eu acredito que simplesmente ele estava mais próximo, a situação dele estava mais próxima de ser atrelada ao casal Sadler. Então aconteceu com essa pessoa. Aí a senhora parou, bateu na porta deles e perguntou: vocês desceriam comigo?
pediu ela. Algo aconteceu com meu marido. Ele tinha ido dormir, estava respirando de maneira muito estranha e eu não consigo acordá-lo. A mulher assustou, pô. O cara tá lá dormindo, respirando de uma forma ofegante, creio eu, não sei, nem estranha. E ela tentando acordar o marido e não conseguia. O que você vai fazer? Tua esposa, teu marido, tá ali dormindo de uma forma, sei lá, ofegante e te assustando. Você vai fazer o quê? Eu tenho aqui vizinhos meus que são médicos. Desesperadamente eu vou bater na porta deles, que nem essa senhora fez, correto? Os Sadler vestiram hobbies e chinelos e seguiram a distraída mulher para seu apartamento. No quarto de dormir, eles encontraram um homem de meia idade, estava aparentemente dormindo, e sua respiração parecia perturbada. Ele respirava um par de vezes rapidamente e em seguida suspendia a respiração por um intervalo quase alarmante. Ou seja, quase que parecia que estava morrendo, né? Pelo que eu pude entender. O Dr. Sadler rapidamente tomou-lhe o pulso e ficou surpreso de encontrá-lo normal. Contudo, a profundeza do sono do sujeito era bastante acentuada. O Dr. Sadler tentou várias vezes despertar o homem, mas sem sucesso. Felizmente, parecia que nada restava a fazer se não esperar. Ele sentou e esperou o cara acordar. Vai fazer o quê? Não acorda, né? E estava tudo normal, batimento cardíaco normal, sua respiração estava meia estranha, mas estava tudo tranquilo. Aproximadamente 1 hora se foi. O cara ficou esperando sentado 1 hora. O corpo do homem fez vários movimentos bastante violentos durante esse período. Isso foi no início, bem no início, né? Enquanto o corpo estava, creio eu, se preparando para poder as entidades usar a corda vocal do camarada que estava dormindo para poder entrar em comunicação com eles. Então, subitamente, ele se levantou e olhou em volta. Quem são essas pessoas? Perguntou ele para sua esposa. Ela explicou que eles eram médicos que estavam ali, que ela tinha chamado do andar de cima, quando não pôde acordá-lo. E ele exclamou, o que aconteceu? Há algo errado? Ele não sabia o que estava acontecendo, né? Ele apenas foi usado. Ele não era uma pessoa especial, apenas foi usado para poder chamar a atenção dos Sadler. O Dr. Sadler perguntou, como se sente? Me sinto bem, respondeu o homem. Sobre o que era que você estava sonhando? Claro, ele é um médico, psiquiatra. Ele vai fazer o quê? Vai ter que começar a sondar a mente do camarada. O primeiro contato. Os Sadler logo foram chamados para a nova residência do sujeito. Ou seja, logo em seguida que a casa deles ficaram pronta, dos Sadler, o casal, como já sabia o que estava acontecendo, o tratamento e acompanhamento com os Sadler, tomaram o rumo de morar perto do Sadler também. Então eles alugaram uma casa próxima do Sadler e moraram lá perto, para poder ficar próximo ali o contato com os Sadler para poder continuar o tratamento dele, né? O procedimento costumeiro foi seguido. E os médicos se sentaram perto da cama, observando e esperando que ele despertasse. Lena Sadler notou que o sujeito estava umedecendo os lábios. Reparem que a mulher, ela sempre tem uma sensibilidade maior para observar detalhes. Quem observou que ele iria começar a falar foi a Lena. Quem observou muitas coisas e acreditou muito antes que o Dr. Sadler foi a Lena. A Lena foi praticamente o elo entre o Dr. Sadler realmente acreditar que aquela situação ali era real e que deu realmente a denotação de realidade, de veracidade para a coisa. Essa senhora Lena, ela tem uma importância muito grande para a história do livro de Urântia, a esposa do Sadler. Talvez ele queira dizer algo. Talvez devêssemos fazer uma pergunta, disse ela. Como se sente? Para grande espanto de todos, o sujeito falou, mas a voz era peculiar, não uma voz normal. A voz se identificou como um estudante visitante em missão de observação, vindo de outro planeta. Então se iniciaram uma bateria de exames para encontrar uma explicação científica. O Dr. Sadler, vendo uma situação como essa, o cara tá falando, eu conheço a voz do sujeito, não é a mesma voz. Tá só usando a corda vocal. Aí o médico ele foi lá, pegou toda a parafernália e começou a fazer pesquisa, começou a estudar. Eu quero entender isso, porque não era uma coisa normal do cotidiano dele. E ele é uma pessoa conceituada, que estudou vários e vários métodos de fraude, de mediunidade, não estava entendendo aquilo ali. Mas aí ele automaticamente já pegou, não, vamos pegar os aparelhos, vamos começar a fazer teste. Ele começou a consultar outros cientistas e médicos acerca do misterioso fenômeno do sujeito adormecido. Como declarado anteriormente, Howard Truston e Sir Herbert Wilkes, peritos em fraudes espiritualistas e truques, foram convocados. Estes e outros especialistas foram incapazes de explicar o estranho comportamento do sujeito adormecido e ficavam igualmente intrigados e desconcertados pelas notáveis informações vindas das sessões noturnas com ele. Quem não ficaria? Aí você vê, não foi só o Sadler. E esse relato, que está nesse livro, A História do Livro de Urântia,
foi feito baseado em uma pessoa que conhecia 3 pessoas que tiveram contato pessoal ali com o ser adormecido. Dr. Sadler, que foi o principal, a senhora e a irmã dela. Então, essa pessoa, o Dr. Meredith, ele tinha uma informação bem apurada direto da fonte, de pessoas que estavam ali no momento. Depois de tudo isso aqui, depois que foi confirmado que realmente a coisa era real, que aquilo ali não era um truque, houve-se a grande ideia do Sadler de criar o fórum. Só que ele criou já um pouco antes, como vocês vão ver aqui, ó. Por volta de 1923, enquanto o Dr. Sadler continuava seus esforços para descobrir a fonte das enigmáticas manifestações noturnas do sujeito adormecido, ele decidiu criar um grupo de estudos com os amigos, seus amigos, né, no caso, conhecidos para debaterem sobre diversos temas filosóficos, e então, depois de algumas entrevistas, o fórum foi criado. Esse fórum, malandramente, pelo Sadler, né, foi criado para poder manter ali um certo nível de perguntas ao qual pudesse alimentar o próprio Sadler, de depois ele fazer essas perguntas lá para esses estudantes que estavam aparecendo ali, que não foi só um, entendeu? Foram vários estudantes que estavam aparecendo ali que depois começou a se revelar que a coisa era mais, o negócio era mais embaixo, olha, mais em cima no caso, né? Em paralelo aos estudos do fórum, Sadler e sua esposa tinham começado a elaborar previamente várias perguntas acerca do universo para apresentar ao adormecido. Eles queriam saber o nível de conhecimento, mas isso aí era mais uma malandragem do Sadler. Por quê? Porque se o cara adormecido, que estava ali deitado, dormindo, falasse alguma coisa, quando ele acordasse, o Sadler já ia fazer testes com ele, hipnotizar o cara, como vocês vão ver mais adiante, para poder entender se estava lá no subconsciente do cara essas informações, se ele já tinha estudado previamente esses assuntos. Então o Sadler malandramente já jogou, vamos fazer umas perguntas aqui para esse pessoal, e aí, de acordo com o que ele der de resposta, quando o ser adormecido acordar, eu vou fazer teste com eles, hipnotizando ele para invadir o subconsciente do cara para ver se essas respostas estão lá no subconsciente dele. Sadler decidiu previamente desenvolver uma série de perguntas especificamente difíceis como um teste. Olha que interessante. Ele memorizou, ele não escreveu, ele memorizou 52 perguntas específicas. Memória fotográfica notável. Ele tinha isso, né? Ele tinha essa memória fotográfica. Geralmente pessoas que são muito aclamadas assim têm uma memória fotográfica, porque elas têm a capacidade de armazenar informação. Então, se você sabe armazenar bem informação, automaticamente você vai se destacar perante outros, né? Para ver se esses assim chamados visitantes estudantes podiam averiguar o que estava em sua mente. Era um outro teste que ele estava fazendo. Ele fez testes constantemente. Ele não, ainda coloquei aqui grifado, ele não acreditava em telepatia mental. Por esse motivo, ele queria fazer um teste. Um belo dia, usando as cordas vocais do adormecido, apareceu uma personalidade eletrizante. Assim que descreveu, né? Uma personalidade eletrizante, que proclamou ser de um planeta distante. Depois de ficarem impressionados com os comentários dessa personalidade, que falou várias coisas sobre o universo, né? A Dona Lena tomava nota. Dona Lena, né? Nessa situação ali, ela tomava nota quando não era o livro de Urântia. Ela tomava nota para poder fazer os testes depois com a pessoa quando acordava. O Dr. Sadler lançou um desafio a essa personalidade. Como pode você provar que é quem diz ser? Ele queria uma prova. Ele só sabia fazer isso. Ele queria provas. Ele queria saber se aquilo ali não era uma fraude. Ele mandou essa. Aí a entidade quebrou ele. Não posso provar. Mas você também não pode provar que eu não sou. Aí é que veio o pulo do gato, onde a entidade disse: contudo, olha só, hein? Contudo, acabo de receber permissão para responder a 46 das 52 perguntas que você tem mantido em sua mente. Dona Lena nem sabia que ele tinha memorizado, que ele tinha criado essas perguntas. Ela perguntou, surpreendida: Ora, Will, você não tem uma tal lista de perguntas, tem? Dr. Sadler já bolado, né? Dr. Sadler foi forçado a admitir: tenho sim, Helena. E 52 é o número exato. Ou seja, caiu a ficha do cara, né? Aí a entidade respondeu as 46 perguntas. E aí é que veio a minha frase predileta com relação a todo esse descobrimento de saber como foi construído, né, como foi materializado o livro de Urântia e a história por detrás dessa materialização e do recebimento do livro de Urântia, que foi
a entidade falando para o Sadler e para a esposa dele, né? Se você soubesse com quem está em contato, não me faria perguntas tão triviais. Você faria, em vez disso, perguntas que pudessem dar lugar a respostas de valor supremo para a raça humana. O cara futucou o Sadler. E o Sadler, como o cara também já tinha uma curiosidade natural de psiquiatra, ele se enfiou de vez na situação. A comissão de contato. Eu estou fazendo um grande resumão, tá? Porque a história é bastante longa e consta no livro chamado A História do Livro de Urântia. Ao tempo em que a observação acima foi feita, como eu falei com vocês, provavelmente no ano de 1924, podemos estar razoavelmente seguros de que o grupo que havia se tornado a comissão de contato consistia do Dr. Sadler, que até na época tinha 48 anos, doutora Lena, também tinha seus 48 anos, a irmã da Lena, a Annabel, que tinha 49 anos, e o marido dela, Wilfred Custer Kellogg, que tinha 50 anos na época. A Emma Louise Christensen tinha 36 anos, tinha se tornado como se fosse um novo membro, uma vez que fora adotada como um membro da família pelos Sadler em 1923. Bill Sadler Jr., não prestem atenção, no decorrer da live essa informação vai ser muito importante. Bill Sadler Jr. não esteve na sessão da personalidade eletrizante. O Dr. Sadler escreveu no começo de 1958. Quando meu filho voltou para casa de uma licença de uma unidade militar da Marinha, lembre-se disso também mais à frente, para ler os documentos de Urântia, a primeira pergunta que ele fez foi: pai, há alguém ganhando dinheiro com isso? Entendeu a pergunta dele? Pai, há alguém ganhando dinheiro com isso? Ninguém se sabe se ele perguntou isso com a intenção de ganhar dinheiro ou se ele perguntou isso com a intenção de vetar que alguém ganhasse dinheiro. Eu quero acreditar que seja com a intenção de vetar caso alguém queira ganhar dinheiro com uma coisa dessa. E o Sadler respondeu: não, filho, mas há um bom número de pessoas que estão gastando, eu digo investindo, né? Mas ele colocou gastando dinheiro nisso. Como eu botei aqui, disso eu entendo bem. E porque quando você compreende a obra, o que é dinheiro para investir na obra? Na noite em que a entidade fez a sua admoestação, o Dr. Sadler disse: agora eles o pediram. Vamos fazer pergunta que nenhum ser humano pode responder. E quem lê o livro de Urântia hoje, quem é sincero e lê o livro de Urântia hoje de todo o coração, de toda sinceridade, vai entender que de fato mesmo, não tem como um ser humano ter escrito esse livro. Quando eu li o Operação Cavalo de Troia, eu via ali várias maneiras de melhorar o livro, de ficar mais atraente, de ficar com conteúdo mais criativo, melhor, mais aguçado, mais instigante. Quando você lê o livro de Urântia, você só fica assim, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Eu não consigo entender, entendeu? Eu não consigo entender o que é isso. Antes dos documentos chegarem, né? O que aconteceu? O Sadler, naquele fórum onde eles estavam, ele construiu uma palestra sobre higiene mental, que era a área dele. E começou a trabalhar isso para poder fazer uma purificação, para poder fazer um trabalho de base com o fórum. E também vai poder eliminar alguns pontos podres que poderia ter no grupo, né? Porque a gente sabe que um grupo em si sempre tem alguns conflitos, né? Mas é aquela situação. Ele já sabia que trabalhar um grupo grande ia ser complicado, então ele criou essa palestra. Com uma ou duas exceções, todos os fenômenos psíquicos, isso foi a informação que ele foi passando pro pessoal, que investiguei, acabaram se revelando fraudes conscientes ou inconscientes. Alguns eram fraudes deliberadas, outros eram aqueles casos peculiares nos quais os atuantes eram vítimas de decepção de suas próprias mentes subconscientes. Isso é o que estava relatando a palestra dele. Aí é que veio a coisa que deixou um clique na cabeça de todo mundo. Há um caso peculiar que ainda não fui capaz de resolver, respondeu o médico. Estou trabalhando nele no momento. O Dr. Sadler pediu em seguida à doutora Lena que pegasse algumas notas que ela tinha tomado durante uma recente sessão com o sujeito. Naquelas perguntas e respostas que não estão inclusas no livro de Urântia,
ainda não tinha começado o processo de recebimento do livro de Urântia, que foi uma outra maneira que vamos chegar lá. Só que nós estamos comentando detalhadamente como que foi resolvido até chegar o momento em que decidiram os reveladores entregar os documentos para o Sadler, destrinchar com o pessoal lá as perguntas e tudo mais, e até concluir o compêndio, o livro de Urântia, ok? E aí ele pegou essas perguntas, algumas perguntas que já tinham sido lá resolvidas com o ser de contato, né, o ser adormecido, e essas perguntas foram levadas para o grupo. Quando o grupo viu aquilo, ficaram em polvorosa. Eles ficaram realmente entusiasmados. Caramba, da onde que tu tirou isso? E começaram a debater sobre aqueles assuntos. Debater. E desse debate surgiram as 181 perguntas complicadas, que era o que o ser que estava lá no adormecido lá falando por ele pediu. Que era pergunta complicada, inteligente. Então eles decidiram 181 perguntas complicadas para poder quebrar o blefe dessa tal inteligência superior. Porque, de fato, o Dr. Sadler, ele especificou, né? Ele trabalhou as 181 perguntas lá no grupo, no fórum, ele mesmo, sozinho com sua esposa, de maneira tal que nenhum humano teria a base para explicar. Sendo que aconteceu o quê? O revelador, né? O ser que estava lá usando a corda vocal do ser adormecido, relaxou, sentou e respondeu praticamente tudo, de uma forma bem tranquila. E de forma sábia também, né? E aí o que aconteceu? Depois que o Sadler tinha as 181 perguntas prontas, antes de chegar essa parte das perguntas respondidas, a esposa do sujeito, preste atenção nisso, as 181 perguntas já faziam parte do início do livro de Urântia. Por quê? O grupo criava as perguntas. E aí depois a pergunta aparecia respondida. Sem a pergunta no caso, só a resposta mesmo de uma forma bem elaborada. Só que quando a primeira leva de pergunta aconteceu, o Dr. Sadler não tinha levado ainda as 181 perguntas para o ser que foi designado para revelar essas respostas, analisar e responder. Ele não tinha levado. Ele estava em casa organizando as perguntas. E aconteceu que a esposa do sujeito os conduziu, né, chamou os Sadler e os conduziu a uma escrivaninha do estúdio lá na casa dela, pegou um volumoso manuscrito e entregou ao Dr. Sadler. O Sadler pegou aquele monte de folha, começou a ler, se espantou. Eram as 181 perguntas já respondidas. Ele não tinha levado as perguntas para lá. Estava com ele. Mas os reveladores estavam lá, de olho em cima dele. Então, quando a senhora chamou ele, a mulher viu lá um bolo de folha. Apareceu em cima da escrivaninha. Um bolo de folha de 500 folhas. Deixa eu ver se eu coloquei a quantidade aqui embaixo. Aí tem o discorrendo da conversa aqui. Vamos ver aqui o discorrendo da conversa. O Dr. Sadler perguntou, de onde veio isso? Aí ela, eu não sei, disse a distraída senhora. Ele produziu Aí ele perguntou, né? Ele produziu em seu sono ruídos estranhos que me acordaram. Então, eu descobri isso sobre a escrivaninha. A mulher falando, né? Aí o Dr. Sadler perguntou, ele estava fora do leito? Ele começou a investigar. Porque ele era malandro, ele sabia que poderia ter treta na coisa, né? Não que eu saiba. Não vejo como ele poderia ter saído do leito sem me acordar. Para quem é casado aí, como eu sou, e tem esposa que se você fizer um movimento na cama, ela já acorda para ver o que está acontecendo, sabe do que está falando, né? A mesma coisa era com a senhora. Ela devia ser o tipo de pessoa que o marido virava, ela já acordava. Ainda mais porque ele tinha essa inconstância no sono, ficava com a respiração ofegante e tudo mais, depois parava, ela ficava assustada. Então, se ele tivesse levantado para poder escrever 500 páginas de texto, e detalhe, escrever texto que estava na mão, respondendo perguntas que estavam na mão do Sadler. Como isso? É o quê? O cara virou vidente, então? Isso ele queria descobrir. E ela colocou lá, sem me acordar. Não teria como. E ele ainda está adormecido. Não sei como ele pode ter feito isso. Tá aqui, ó. Os Sadler começaram a examinar as cerca de 500 páginas de apertado texto escrito à mão. O manuscrito parecia estar se endereçando às 181 perguntas que o Sadler tinha obtido no fórum, como eu havia explicado anteriormente. Os espantados Sadler entraram no quarto de dormir. O sujeito estava num sono normal,
Desta vez ele acordou facilmente. Ele estava dormindo, tranquilo, e ele acordou. Sabe você o que esteve fazendo durante seu sono? Fazendo em seu sono? Perguntou Sadler. Eu nada estive fazendo, replicou o sujeito adormecido, né? Que adormecia, que estava acordado nesse momento. Ah, sim, você esteve. Você não escreveu isso? Sadler já perguntando o cara. Não, eu não escrevi. Aí vem aqui a parte do fadiga por exaustão. Dr. Sadler, automaticamente, foi lá, pegou o seu aparato, sua aparelhagem lá de médico, para poder fazer teste de exaustão muscular. O Dr. Sadler estimava que, para produzir o documento, seriam necessárias de 7 a 8 horas de escrita de um indivíduo normal a toda velocidade. Mas o conteúdo do material era tão profundo e inteligente que o Dr. Sadler duvidava que alguém tivesse a capacidade de produzir o material tão rapidamente. Na verdade, eu acho que depois que ele leu todo o conteúdo, ele achou impossível de um humano construir aquele conteúdo. Porque é isso que acontece com quem lê o livro de Urantia. A pessoa que lê o livro de Urantia, ela crê que é impossível de um ser humano ter a capacidade de construir aquilo. E aí ele fez, né? Ele pegou esse material dele, fez um estudo exaustivo para poder ver se a musculatura do ser adormecido estava realmente desgastada pela escrita em excesso. Conclusão, tá normal, musculatura tranquila, relaxada. Até porque, né, ele não ia acreditar na mulher. A mulher falou, ele estava dormindo, mas ele não queria acreditar, porque ele era cético, ele era um psiquiatra, e psiquiatras em geral eles são assim. Eles têm que fazer por teste, por prova, sabe? Tem que fazer análises para poder sentir se a coisa é verídica ou não. E ele foi na ciência, testou um braço, testou o outro e nada. Não constava que o braço do cara tinha ficado ali de 7 a 8 horas escrevendo. Então, como que esse livro chegou? Agora vamos, né? Porque entrou-se depois pessoas pesquisando, né? Isso é mentira, isso é verdade, isso é falso, isso aí é canalização. E entrou-se então um grande dilema, isso nos tempos atuais agora, né? De dúvidas que as pessoas tinham sobre como que era a caligrafia. E da onde surgiu essas dúvidas? Nós temos que relatar isso agora, porque já mais adiante, daqui para alguns anos, muitas pessoas vão encontrar esse vídeo e vão querer, já vão vir com aquela maldade. Ah, mas tem ali o áudio do Sadler Jr. Lembra do Sadler Jr. que eu falei com vocês? William Sadler Jr. lá no início, tinha 3 anos, não acompanhou o processo do contato lá com a entidade eletrizante. Lembra dele? Vamos entrar nesse detalhe assim, esse detalhezinho agora. E prestem atenção, porque é muito importante saber desse detalhe. Esse Sadler Jr., o Bill Sadler Jr., ele fez o quê? Ele gravou um áudio, né? Até onde dizem esse áudio é dele. Eu também não sei, que eu não conheço a voz do cara, então eu tenho todo o direito de duvidar. Mas, considerando que o áudio seja dele. Ali nesse áudio, como está discorrendo aqui no texto, que eu vou falar com vocês, e depois vou explicando mais aos poucos, a parte que foi divulgado o áudio foi um trecho, não foi o áudio completo. Mas vamos ver o que essa pessoa, o William Sadler Jr., Bill Sadler Jr., ele fazia parte do grupo de contato, que era um grupo mais fechado, que tiveram que fazer um contrato de sigilo e tudo mais sobre o que estava se rolando ali no contato. O pessoal do fórum, eles não participavam do contato. Eles simplesmente participavam de verificar, criar novas perguntas, elaborar novas dúvidas para que fosse construída a parte 1, 2 e 3 do livro de Urantia. E depois foram provocados ainda mais para construir coisas mais inteligentes. E até que eu tenho certeza ali que chegou um momento em que os reveladores viram que o ser humano não tinha capacidade de perguntar o que eles queriam responder, e eles aproveitavam uma pergunta X e falavam X, Y, Z, A, B, C, D, deslanchavam vários assuntos que eles queriam falar, pegavam só uma tesezinha que foi levantada no fórum e ali discorria todo um outro tema de coisas muito mais elevadas que aquele fórum de aproximadamente 30 pessoas não tiveram capacidade de elaborar perguntas. Pra vocês terem ideia, 30 pessoas de intelecto muito elevado, escolhidas a dedo pelo Sadler e pela sua esposa, não
não conseguiam fazer perguntas a um nível de ser respondida. Então, os seres celestiais que estavam construindo o livro de Urântia, respondendo aquelas perguntas deles, automaticamente tinham que incluir coisas a mais, para poder complementar o que eles queriam, o raciocínio deles, dos reveladores. Mas, vamos agora para o Sadler. Como está aqui, ó, talvez o mais forte argumento em favor de que a caligrafia ser do sujeito, que muitos duvidaram, não, essa caligrafia aí é do sujeito. O sujeito que realmente escreveu todo o livro de Urântia. Muitos duvidaram disso, né? Mas aí isso caiu por terra. Por quê? Pelo próprio Sadler, vamos lendo aqui, pelo próprio Sadler filho, o Júnior. Seja baseada numa fita de Oklahoma de Bill Sadler Jr., datado 18 de fevereiro de 62, na qual ele responde a pergunta de se o texto foi escrito a lápis. Essa foi a pergunta. E o Sadler Jr. respondeu, tudo escrito a lápis, sim. Tudo escrito na caligrafia desse indivíduo, que pesarosamente observou. Se eles alguma vez, isso dizendo ele lá que o ser adormecido falou, né? Se eles alguma vez quiserem sacar contra a minha conta, eu estaria em apuros, porque o banco pagará mediante aquela assinatura. Isso foi uma questão que o Sadler falou, dizendo que o ser adormecido tinha dito. Só que, nesse áudio, só tinha esse trecho. Um pouco mais adiante, nesse mesmo áudio que não apareceu na mídia, ninguém mais sabe onde que está o restante do áudio, só esse trecho que eles colocaram. Ele colocou o seguinte, agora é um complemento do áudio, o próprio Sadler Jr. falando, mas eu tenho outros detalhes também sobre o Sadler Jr., que a gente vai chegar lá. Agora, durante todos esses anos, esse indivíduo particular, a quem se faz referência no livro, jamais foi visto escrever um dos documentos. Isso também são palavras do William Sadler Jr. E não pensem que não estivéssemos usando olhares de detetive. Se ele os escreveu, tudo que posso dizer é que ele era mais esperto que todos nós. Ele nunca foi observado a escrevê-los. Finalmente, em e-mail de 8 de novembro de 1999, a mim dirigido, ao senhor Meredith, que também fez parte desse livro, que estava relatando todo esse relato que eu estou fazendo aqui, o Dr. Sprunger declara, Bill Sadler Jr., né, o Sadler Jr., disse-me que a melhor conjectura que ele e seu pai tinham acerca de que fez a caligrafia, produzindo o texto original, era que um intermediário secundário fez o manuscrito. Vamos nesse tema aqui, porque daqui eu vou discorrendo por que esse tema é muito importante. E de fato ele é muito importante para hoje e para daqui para diante. Nós não sabemos até quando o YouTube vai existir, mas enquanto o YouTube existir, enquanto esse vídeo estiver aqui exposto, vai ser muito importante para um futuro, para as pessoas que estiverem buscando essa explicação detalhada sobre como foi construído o livro de Urântia, que é uma coisa que buscam e poucos sabem responder. Nós estamos numa busca meticulosa pela verdade. Sempre estivemos. Porque há aqueles porque desejam denegrir ou controlar os documentos. Vocês lembram do filme O Livro de Eli? Onde o protagonista, o antagonista no caso, ele porque queria encontrar uma Bíblia. Para quê? Desejo de controlar, né, o documento. Porque quem controla esse tipo de documento controla as massas. Estão apresentando energicamente apenas um lado do assunto. No caso da caligrafia, Harold Sherman, em seu livro, faz 4 referências dentro de 100 palavras, ou algo parecido, que declaram que o documento produzido naquela noite, há muito tempo, estava na caligrafia do sujeito. Ainda assim, em sua própria narrativa, Sherman coloca virtualmente o sujeito no leito, dormindo com sua esposa, quando o documento é escrito. Ou seja, o cara estava deitado. Pô, vamos entender por que o Sherman chegou a esse ponto. Segura a onda aí. Este paradoxo pode ser explicado pelo desejo aparente de Sherman de classificar forçadamente a revelação de Urântia como um fenômeno psíquico comum, de escrita automática. E por que ele queria fazer isso? Vamos lá. Ele era muito desfavorável à rejeição geral de fenômenos psíquicos dos documentos de Urântia, especialmente aqueles de comunicação com os mortos, e
reencarnação. O Sherman, ele próprio praticava canalização. Ele próprio praticava esses fenômenos mediúnicos. Então, se você tem uma revelação que foi entregue por seres celestiais, que não foi dessa maneira que ele tinha o costume de fazer, automaticamente o dele foi ultrapassado. Então ele tem que desmentir isso aí. Não. O livro de Urântia tem que ser no mesmo nível que o meu. Ele não pode ter sido feito de uma outra maneira superior, porque senão eu perco credibilidade. Entenderam? Ele não queria de forma nenhuma aceitar que o livro de Urântia nos foi entregue materializado, não foi mediúnico ou canalizado e tudo mais, porque senão ele mesmo estaria construindo prova contra ele mesmo. E aí ele quis destruir essa situação. O teorema de caligrafia de Sherman foi aproveitado por Martin Gardner e outros para ajudar a apoiar seus ataques sobre a fidelidade dos documentos de Urântia, e para estabelecer que eles foram produzidos por atividades psíquicas comuns e tinham autoria humana. Após a leitura do documento 1, o fórum se torna oficial. Antes disso, vamos voltar aqui de novo, nesse fato aqui da fita do Bill Sadler, para a gente poder encerrar esse assunto e colocar adiante. Porque vai ter pessoas que vão perguntar, mas o Bill Sadler olhava lá, pera aí, a caligrafia no papel do adormecido que tinha escrito, sei lá, um documento, um papel qualquer lá, na vida real dele, sem estar dormindo, né? E aí o Bill Sadler viu a caligrafia. Primeira coisa, informação sobre Bill Sadler. Não estou aqui julgando a pessoa. Estou fazendo o que o Sherman fez, só que do lado reverso. O Sherman colocou em xeque, colocou em prova. Eu também tenho o direito de colocar em prova as afirmações dessa fita aí do Bill. Que, até porque foi cortada, né? Não foi concluída por inteiro e depois ele mesmo falou. O que o meu pai decidiu, eu concordo. Primeira coisa, Bill Sadler Jr. tinha 3 anos de idade quando o contato começou. Segunda coisa, Bill Sadler Jr. mentiu para a Marinha para poder se alistar antes do tempo. Então tinha um histórico de mentiroso aí. Ué, não sou eu que estou dizendo. Isso aí é relato do cara. Ele mentiu. O próprio pai dele falou. Meu filho mentiu para a Marinha, entrou com 16 anos, porque ele queria servir. Depois, quando a revelação começou a chegar, Bill Sadler Jr. ainda estava na Marinha de serviço. Ele não acompanhou o processo de entrega dos documentos na íntegra. Como é que ele poderia dizer que aquela caligrafia era do ser adormecido? Mas o Bill Sadler Jr. poderia ter visto a caligrafia, como eu disse, né? E ali afirmar, cara crachá, a caligrafia era dele. Era verdade? Qual foi a motivação que o Bill Sadler teve de falar uma coisa e depois desmentir 2 vezes? Eu posso questionar, meu querido. É por isso que eu falo, leia e avalie você próprio pelo conteúdo. Assim mesmo os reveladores falaram, quer avaliar o livro de Urântia? Avalie pelo conteúdo. Só que, como tem pessoas que ainda acreditam que o livro de Urântia foi escrito manualmente pelo cara adormecido, eu deixo aqui a comprovação contrária. O próprio Bill Sadler Jr. se contradisse. E outra coisa, o pai dele, o Bill Sadler pai, que era o especialista da coisa, o Sadler Jr. pode ter se formado depois, eu não me recordo, eu não estudei a fundo o Sadler Jr., estudei o pai. Agora, o pai ele era renomado, chegou a estudar com Freud diretamente. Então o cara tinha um know-how, ele tinha uma reputação a zelar, coisa que um mentiroso não tinha, a princípio, que depois pode ter se redimido, mas mentiu em uma situação, houve o fruto da mentira. Ponto. Eu acredito no que o pai falou, porque o pai foi tão cético quanto eu. Ele fez testes, ele usou e abusou de vários e vários métodos para poder distinguir se aquilo ali era uma fraude, tanto ele quanto outros também, profissionais. Vocês acham que eu vou acreditar num pirralho que tinha 18, 20 anos na época, que depois de burro velho vem botar um áudio desse? Sabe-se lá a motivação? Opa, não sei. Eu posso especular, meu querido. Qual foi a motivação? Eu não sei. Depois, por vergonha, a pessoa desmente? Eu posso especular. Não vão especular para fazer rebelião? Eu prefiro especular por uma pessoa que já tem dados de mentirosa. Ok? Quem reforça essa ideia de que o Bill Sadler Jr. tem a razão de que realmente o ser adormecido escreveu,
É porque tem os mesmos sentimentos de mentira que o Bill Sadler tinha. Sentimento de revolta, sentimento de uma pessoa que quer causar contenda. Por quê? Probleminha. Não está satisfeito com a tua vida. Então, quer fazer complicação pela vida dos outros. E aí, pega uma coisa que é uma coisa completamente construída, baseada em fatos reais, que o próprio pai testou e comprovou que era algo lícito, era algo verídico, para depois botar uma dessa aí. É aquela questão, né? Se é que essa história depois também não foi uma coisa assim maquiavelizada, se é que foi verdade esse áudio, eu não tenho como comprovar. Mas o que eu tenho como comprovar é o William Sadler e os relatos que ele tem nos livros, inúmeros livros que ele escreveu sobre os testes que ele fez no ser adormecido. Beleza? Quer acreditar no Bill Sadler pai ou no Bill Sadler Júnior, o mentirosinho, que entrou pra Marinha com 16 anos de idade? Tu escolhe. Tu escolhe, que não tava lá na hora, não viu a coisa acontecer. Depois ele participou porque o papai tava lá. Se não tivesse também, eu creio que não iria, não. Você escolhe em quem vai acreditar. Eu prefiro acreditar no pai e no senhor Meredith que fez esse relato. Cada um faz as suas escolhas. Voltando aqui para o nosso assunto, que a gente estava parando aqui. Após a leitura do documento 1, o fórum se torna oficial. Nós confirmamos nosso voto de segredo. Aí começou um juramento. Porque até então o fórum era só uma coisa ali mais informal. Só que aí agora a coisa se concretizou. Então, as perguntas tinham que ser mais elaboradas, de forma mais complexa. E aí, juntou-se tudo, fez ali aquela conversinha e tal. Especulação minha. A conversa, viu quem queria, quem não queria, quem poderia somar, quem não poderia somar. Tirou o joio do trigo, separou o joio do trigo e manteve o fórum oficial. Confirmando nosso voto secreto, isso aqui é o juramento deles, né? Renovando para não discutir as revelações de Urântia ou a matéria dos seus textos com qualquer pessoa, salvo membros ativos do fórum. E para não tomar notas de tais matérias à medida que fossem lidas ou discutidas nas sessões públicas, nem fazer cópias ou anotações do que lêssemos pessoalmente. O grupo servia para quê? Pega-se lá o conteúdo do livro de Urântia. Chegou aqui, ó. Os reveladores aparecia, né? O livro aparecia lá. Pimba. Documentação. Aí eles pegavam o manuscrito, datilografava, conforme estava ali direitinho, datilografava tudinho, conforme está aqui assim. Pegava o original manuscrito, colocava num cofre. Depois datilografava tudinho, colocava num cofre. Os membros do fórum não assistiam às sessões de contato. Os membros do fórum nunca viram os manuscritos originais. O manuscrito chegava, pegava, datilografava, colocava no cofre de novo. Dr. Sadler pegava a pergunta do grupo, colocava no cofre, deixava no cofre, trancava. Depois, voltava lá, já vinha outros manuscritos com já as informações, as respostas entre as perguntas. Depois que datilografava, o Dr. Sadler fazia o mesmo procedimento. Pegava o manuscrito, colocava no cofre. Sumia. E eram guardados num cofre. Depois que tinham sido datilografados, disse o Dr. Sadler ao Dr. Sprunger que os manuscritos originalmente escritos desapareciam misteriosamente do cofre. Truques para descobrir a fraude. Dr. Sadler, como estou falando aqui já há um tempão, ele era malandramente malandro, né? Ele queria descobrir como que acontecia essa materialização. Será que alguém abriu o cofre? Será que alguém fazia alguma coisa? Teve vezes que ele colocou notas de dinheiro entre as folhas, aí depois depois que ele via que o documento saía, ele voltava no cofre, só tava as folhas do dinheiro lá. Teve vezes que ele trocou o cofre, colocou dentro de um banco, no fundo de um banco lá bem no subterrâneo, colocou as cópias das perguntas lá dentro, voltou lá, não estava. Ele fez inúmeros testes, até que veio uma entidade depois, né, um dos reveladores que estava usando as cordas vocais de ser adormecido, não foi nesses termos, né, mas ele falou assim, Sadler, por favor, né, já não está mais do que comprovado que o processo é verídico, então eu pediria você, caridosamente, para poder parar com esses testezinhos, porque, pô, perda de tempo. Eu imagino vocês, tipo assim, os reveladores tinham um procedimento para fazer a materialização e desmaterialização de um documento. O Sadler colocava um monte de arapuca ali dentro. Aí o cara ia fazer o procedimento padrão, tinha que fazer um procedimento, sei lá, meio gambiarra ali para poder modificar, para não
para não cair nos golpes do Sadler. Isso atrapalhava a revelação. Aí os reveladores pediu para ele, pô, Sadler, por favor, né? Vamos parar com isso. Não dá, já chega, já tá comprovado, né? Aí o Sadler se ligou e parou. E aí a coisa começou a fluir, para poder ficar mais, fluido, né? Ficar mais rápida a coisa, né? O processo de 5 anos, eventualmente, produziu 57 documentos. E o manuscrito datilografado final consistia em 1.700 páginas. A comissão de contato não tinha absolutamente nenhuma autoridade editorial. Isso também é muito importante que seja dito. Seus membros estavam confinados aos deveres relativos à ortografia, maiúsculas e pontuação. E também, né, aquela ortografia de onde colocar em itálico. Existe também um relato, que eu não coloquei aqui, mas eu vou dizer. Tem uma pessoa que perguntou, como é que vocês sabiam que era para colocar as coisas em itálico, aquela letrinha tortinha, né? Aí a Cristi, que era assessora também fazia parte do grupo de contato, ela falou, olha, para a gente poder fazer isso aí, a gente, os seres celestiais que entregavam, as palavrinhas estavam sublinhadas. Então, o que estava sublinhado, a gente colocava em itálico. Porque se eu colocar sublinhado em livro, fica muito poluído. Então, eles colocavam em itálico. Os documentos de Urântia foram publicados em 1955, exatamente como foram recebidos no limite da capacidade humana de fazê-lo. Não houve absolutamente intromissão humana quanto à autoria, conteúdo ou disposição. Inclusive, até mesmo a empresa, a editora que faz, no caso, a impressão do livro de Urântia, até mesmo ela foi proibida de colocar lá o nome da empresa. Porque geralmente, quem já fez livro, quem lê livro, sabe que a empresa que faz a edição, a impressão e a diagramação e tudo mais do livro, ela bota a marca da empresa lá. Mas essa foi proibida. Só tem ali Fundação Urântia. Só isso. Não tem nome de pessoa, não tem nome de empresa nenhuma, é só Fundação Urântia. Até nisso eles pensaram. Agora que o fórum tinha 76 documentos, foi solicitado, não tinha chegado ainda o documento de Jesus, vamos chegar mais abaixo ainda. Foi solicitado que fizessem uma releitura e fizessem perguntas ainda mais inteligentes. Olha aí, hein? Porque não estava dando base, gente. Tipo assim, imagina vocês com uma inteligência vasta, informação vasta sobre o universo, sobre o planeta, sobre Jesus. Jesus não, Jesus foi depois. Sobre Deus. E um monte de macaco lá, Neandertal, macaco eu digo de forma carinhosa entre nós, né? Um monte de lêmures, vamos colocar assim, de acordo com o a gente não originou do macaco, né? Somos originados do lêmures. Um monte de lêmures desenvolvidos não sabem perguntar o que eles queriam responder. Eles tinham conteúdo, eles tinham material, eles tinham sede de responder. E aí eles falaram, os reveladores falaram com o Sadler, vai lá pro fórum, pede para eles relerem o documento e fazerem perguntas ainda mais inteligentes. E aí, os 76 documentos viraram 119 e foram divididos em três partes, né? Em 3 partes. O universo central e os superuniversos, que a parte ficou a cargo de um corpo diverso de personalidades do superuniverso, agindo sob a autoridade dos anciãos dos dias de Orvonton. O verso é a capital de Orvonton, que é o nosso superuniverso. Esses documentos se tornaram, eventualmente, 31 documentos. A segunda parte, o universo local, fala sobre o universo local. Esses 25 documentos ficaram a cargo de um corpo de personalidade de Nébadon. Agindo sob a autoridade de Gabriel de Salvington, Nébadon é o nome do nosso universo local e Salvington é a capital. Ou seja, Nébadon é o universo que Jesus Cristo criou, ao qual nós vivemos. E a história de Urântia. Estes ficaram a cargo de um corpo de personalidade do universo sob a autoridade de Gabriel de Salvington e este documento são em número de 63. A transmissão real de material de revelação terminou em 1942. A Comissão Reveladora Celestial foi substituída em 1954 por uma Comissão de Intermediários. A Comissão de Reveladores, que foi preparada para poder transmitir toda essa informação aos Sadler e também ao fórum, ela depois que foi concluída toda esse compêndio de 119, né? 119 documentos, em 3 partes. Depois que foi completo, ela foi desfeita, essa comissão de revelação, e a comissão foi substituída por uma comissão de intermediários, que já estavam aqui na Terra. Tinha a comissão de intermediários de revelação
e também outras comissões intermediárias que acabaram construindo a história de Jesus, e vamos falar sobre isso um pouco mais adiante. Aliás, vamos falar sobre isso agora aqui, ó. A vida e os ensinamentos de Jesus é um documento 100% celestial. Não houve pergunta para criar. Os reveladores nem sabiam que existia. Eles nem tiveram a maldade de perguntar isso, porque para eles a Bíblia já bastava. Então eles não tiveram a maldade de perguntar. E sobre a vida de Jesus? Um grupo de intermediários tinham feito uma compilação sobre a vida e os ensinamentos de Jesus, testemunhado por eles, é claro, né? E queriam a permissão para enviar esse valioso compêndio à Comissão de Contato Humana. Eles viram toda aquela movimentação da revelação sendo entregue e eles contemplaram. Por que não? A gente sabe que a história de Jesus não estava assim tão completa e até de certa forma deturpada. Por que não, então, pegarmos essa história, colocarmos da forma correta e assim, então, colocar adiante para que a humanidade saiba como nós vimos a história, não como foi contada, como ela é de fato. E aí, né, eles criaram esse compêndio e mandaram para a comissão, para tentar saber, né, como é que a permissão para poder mandar, para que fosse incluído no livro de Urântia. Mas os intermediários responsáveis pela revelação eles tinham dúvidas sobre a autoridade que eles tinham para liberar essa revelação para os humanos. Então, a comissão de intermediários de Urântia solicitou permissão para os conselhos do sistema local, que também se recusaram, e mandaram para o Conselho da Constelação, que também se recusaram e enviaram para os conselhos de Nébadon. Fizeram o quê? Se recusaram a autorizar, que enviaram para as autoridades do super-universo de Orvonton. Depois de 1 ano no tempo de Urântia, os intermediários receberam um mandato especial da mais alta prioridade, Jesus Cristo, da mais alta prioridade, né, e da mais alta escala também, para prosseguirem com o projeto. Óbvio que passou pelo Pai, né? Pai que eu digo Jesus. Jesus falou, beleza, pode mandar. Mais do que justo que meus filhos saibam como que foi na íntegra. Finalmente, a vida e ensinamento de Jesus veio pronto, de uma vez só, em 1935. E não veio baseado, como falei vocês, né, em respostas do fórum. E apareceu, pimba, de uma vez só. Tá aí. Na época que eles estavam ali estudando, aquele monte de coisa e tal. Como que não foi o espanto do fórum quando começou a ler? Até como nós mesmo hoje nós temos, né? A gente fica espantado lendo a história de Jesus. Imaginam eles. Como que eles não ficaram emocionados lendo a história de Jesus pela primeira vez? Deve ter sido uma choradeira, deve ter sido uma emoção danada. A ponto de... Tinham 119 livros. O último documentinho que fala sobre as 7 vidas de Jesus Cristo foi incluso depois, para poder fazer um elo de ligação. A terceira parte e a quarta parte que falava sobre a história de Jesus. Porque tinha que falar, né? Tinha que explicar ali uma introdução para saber como que ele veio para cá. Não é só, pimba, a história de Jesus. Jesus nasceu e vamos dali por diante. Eles sentiram a necessidade de explicar um pouquinho mais. Então, os reveladores foram lá, consultaram quem poderia fazer essa parte, fizeram essa parte e enviaram também, para poder fazer essa ligação entre a terceira parte do livro, que falava sobre Urântia, e a quarta parte, que falava sobre a vida, que fala sobre a vida e ensinamento de Jesus Cristo. Agora, para finalizar, existe coisa de humano no livro de Urântia, sabiam disso? Tem coisas feitas por humanos no livro de Urântia. Agora, o que tem de humano no livro de Urântia? Mais tarde, contudo, Bill Sadler Jr. recebeu autorização para compor um índice para o livro. Veio agora, então, um membro lá do fórum e fez uma vez uma sugestão para melhorar um dos documentos. E isso foi levado, através da comissão de contato, para os reveladores. Eles foram energicamente informados de que não seria permitido nenhum acréscimo aos documentos de Urântia. Eu acredito que a melhor forma de você decidir se o livro de Urântia é verídico ou não é lendo ele. Você pega o livro de Urântia, lê ele todo e consultando o seu ajustador, sentindo o espírito da verdade, você vai distinguir se ele é verídico ou não. Se ele serviria para a sua vida, para a vida da sua família, seus amigos, ou não. No demais, eu não posso te convencer.
Esse vídeo não vai te convencer. Ninguém nesse mundo tem capacidade de te convencer. O único ser que é capaz de convencer alguém é o próprio ajustador que habita nele. Por esse motivo que eu senti a necessidade de criar esse vídeo para poder deixar bem explicado, bem especificado para as futuras pessoas que possam encontrar esse conteúdo na internet, entender em definitivo como que foi criado. Claro, é um resumo, é só um resumo. Valeu, galera? Muito obrigado aí, fiquem todos com Deus e até o próximo sábado.